que você pensa a respeito? Porque é o seguinte, tecnologia hoje, estava falando da questão do iFood, do Uber Eats, essas coisas todas que o próprio Uber de dirigir e tal. A tecnologia gera oportunidades profissionais que antigamente não existiam. São empregos simples de você pegar. Preenche lá um formulário, quando você está entregando rango por aí. Se matando para ganhar um mínimo, mas às vezes um mínimo que faz diferença dentro de casa. Claro. O que você pensa disso? Que são empresas que não necessariamente estão pensando no bem-estar dessas pessoas, mas ao mesmo tempo gerando oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que olhar o todo, na verdade. Porque você pensa assim, antes do iFood, tá? Como é que a comida chegava na sua casa? Tinha um motoboy que te levava a comida pra sua casa. Sim. A condição dele era outra, mas ele existia. Essas pessoas tinham emprego. Se você for olhar, essas empresas entraram dos últimos, 10 anos pra cá, e a taxa de desemprego só subiu. O emprego não aumentou, né? Você não tem mais empregos por isso. Eles estão sendo substituídos. E é essa visão errada que eu acho. Que a gente vê a precarização do emprego como a geração de oportunidade. E nem sempre às vezes tá? Às vezes a barreira é mais baixa, às vezes é outra coisa. Mas, no geral, você vê a precarização que é só o cara sem direito trabalhista sendo explorado por uma empresa que aí vai fazer o chicote cantar. E aí, só que esse cara, antes, ele era CLT no restaurantezinho. Ou não era CLT, mas ele tinha um contrato de gaveta lá que ganhava o dinheiro dele também. Sacou? Então, tem que olhar, e aí é caso a caso, porque não se criou tanta vaga assim, tá? O cara que hoje tá no Uber, ele era engenheiro numa empresa que faliram a indústria brasileira, o engenheiro ficou sem emprego, ele foi fazer Uber. Mas ele tinha um emprego. Então você tem que olhar todo esse movimento econômico, porque você acha que, tá dando oportunidade pra um monte de gente que tá passando fome. Tá, calma. Qual foi o ciclo disso? O que morreu pra ele precisar disso? Por que entrou essa galera toda e o desemprego não cai? Né? Porque não é tanto assim. E eu acho que tem aplicativos que são importantes, que tem que fazer, só que a gente não pode deixar os aplicativos fazerem absolutamente o que eles quiserem. Porque não pode ser a farra do boi. Aqui, não pode. O cara tem que ter direitos, o cara sofreu um acidente, ele tem que estar resguardado. Ele tem, a moto que ele usa tem que estar resguardada pela empresa, porque ele está usando o serviço dela, não é serviço dele só, é serviço dela. Então tem uma série de coisas que, quando você olha o trabalho que está sendo feito com as leis trabalhistas, você vê que eles estão cortando isso por quê? Porque a empresa quer aumentar a margem dela e o trabalhador quer arcar com tudo. Então o cara assume o risco pela outra empresa para lucrar. Se perder, só ele perde, a outra empresa só ganha. Muitas vezes o argumento dessas empresas é de que elas são apenas empresas de tecnologia que conectam profissionais. Por isso elas não assumiriam a responsabilidade. Faz sentido, hein? Cara, para mim não faz, porque... Mas é o argumento, né? Mas elas têm exigências em cima. Então, se fosse só um livre mercado do cara dar o preço que ele quer, faz o preço que ele quer, isso aqui eu vou cobrar tanto por isso aqui da empresa... E a empresa repassa pro cliente. Se fosse assim, seria uma prestação de serviço. Mas não é isso que acontece. Eu te pago tanto e você tem que fazer pelo menos tanto por tanto tempo para poder ganhar. Você fala, se eu tenho que estar empenhado nisso tudo para receber, eu tenho um vínculo aqui. Eu tenho uma conexão com ela. Então, quando você olha na prática, nunca é uma prestação de serviço direta. É isso, uma sublocação mal feita de uma terceirização ali muito obscura que no final o cara arca com o risco do carro, arca com o risco da saúde, dorme pouco, corre risco de bater o carro para poder ganhar. Porque no começo ele recebia, 5, 6 mil reais por mês fazendo Uber, enquanto a empresa estava no prejuízo. E agora que eles se instalaram, você tem essa empresa pagando muito menos. O cara ganha 2 mil trabalhando 10 vezes mais, mas ele precisa continuar ali porque ele não tem saída. Não tá preso. Então, esses são os mecanismos que a gente precisa questionar. Não é tipo, não pode ter empresa, não pode ter negócio. Pode ter, tem que ter. Mas a gente tem que olhar os mecanismos, assim. A empresa chegar, falir o serviço que existe no dumping ali, tomando prejuízo 5, 6, 10 anos para falir, o táxi.
e aí depois aumentar o preço e você paga, o motorista paga, todo mundo paga o custo muito mais alto do que era, não é vantagem. Quando chegaram esses aplicativos, era balinha, carro com ar-condicionado, era aguinha, não sei o quê. Agora, se você ganhar um bom dia, se você der bom dia pro cara não ganhar um... Não vai se fuder. Você tá no lucro. Se você conseguir pegar o carro, porque os caras não aceitam a corrida, você tá no lucro. Mas aí também não é vantajoso pra ele, a gasolina subiu, a tarifa não subiu, repassa menos. E aí você vai olhando a construção da coisa é absurda. É absurda. Aí é isso que tem que questionar, esses mecanismos aí. Tem os riscos também, né, cara? O cara que Uber, o cara não sabe quem entra no carro. O cara do nada vira um motorista de um carro de passageiro, assim. Quem passa, quem é, pra onde eu vou. É difícil. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia que trabalhava no serviço de segurança do Uber. E, meu irmão, o Brasil, tipo, São Paulo é tipo a terceira ou quarta cidade com o maior número de ocorrências policiais, perdendo para Nova York, México e São Paulo, assim. E eles tinham antigamente no Uber uma tecnologia que era o seguinte, você não podia negar tantas corridas. E o que é um absurdo em São Paulo, porque se você pega 3 pra puta que pariu, você fala, eu vou negar 15 pra esse lugar, que eu sei que eu vou tomar no cu às 2 horas da manhã. Não sou louco, entendeu? Os caras tiveram que readaptar a tecnologia por causa do Brasil. Uma loucura, né? Eu já peguei Uber 2 horas da manhã, e aí tava frio aqui em São Paulo, não sei o que, eu tava de touca. Aí o cara... Entrei, aí o cara falou, bicho, pode só te dar uma dica? Da próxima vez você espera sem touca, porque isso eu não ia parar, não. Aí eu falei, putz... Aí você pensa aí, pô, preconceito não, meu querido, já fui assaltar 3 vezes por causa de touca. Que eu vou fazer? Então, e aí é isso, assim, o cara tem o instinto dele de reconhecer a ameaça, ele não quer pagar pra ver. Ótimo. Pagar pra ver é pior.